A putrefação de material orgânico contido no lixo, que a população de uma cidade abandona, diariamente exposto ao tempo, pode produzir uma mistura de substâncias gasosas contendo ácido sulfídrico, amônia, metano, hidrogênio e gás carbônico e outros compostos químicos. A inalação dessa mistura pode promover danos significativos ao sistema respiratório. Vamos lá, escreva o nome da forma geométrica da molécula de amônia e classifique o tipo de ligação interatômica nela presente a partir da diferença de eletronegatividade. Apresente ainda as fórmulas estruturais planas das moléculas apolares presentes citadas no texto. Vamos lá, como é que a gente vai orientar o nosso raciocínio na hora de resolver questões da UERJ? Eu vou no comando, eu vou nos verbos que a UERJ está colocando aqui, ó. Ela quer que eu escreva, tá aqui, ó, o nome da forma geométrica. Depois eu preciso classificar o tipo de ligação e eu tenho que apresentar as fórmulas estruturais. Toda vez que você estiver estruturando ou treinando para a UERJ ou no dia da própria prova da UERJ, é assim que você começa a questão. Tá? Você vai orientar o seu raciocínio em cima dos comandos que a UERJ está pedindo. Ela quer que você escreva a forma geométrica, tá aqui, ó. Então, vamos lá. A forma geométrica da molécula de amônia. Bora aproveitar e começar, antes de resolver a questão propriamente, revisar alguns aspectos teóricos dessa questão. Então, o que que tem de teoria? Tá? Vou criar pequenos resumos aqui para vocês estudarem no pós-aula. Primeiro, a gente tem geometria molecular. Tá? Então, essa é a primeira teoria que essa questão está cobrando. Geometria molecular. Para a prova da UERJ, para a prova do Enem, a gente tem que dominar, tá, de geometria molecular, 5 casos principais. Vocês se lembram? E aí é um momento, vai ser muito legal quando a gente começar a bater um papo com a matéria, tá? Sobre a matéria. Vocês se lembram quais são os casos de geometria mais importantes da química? Quais são as formas que as moléculas podem assumir? E aí, bora? Tem galera do clube aí que sabe isso também, tá? Na verdade, eu tenho certeza que muitos de vocês sabem. A molécula pode ser linear, tá? Ela pode ser angular, ela pode ser ainda piramidal. Deixa eu dar uma apertadinha aqui que eu vou colocar para colocar uma do lado da outra, ó. Ela pode ser linear, ela pode ser angular, a molécula pode ser piramidal, a geometria pode ser piramidal, pode ser ainda trigonal plana, e, importante para a UERJ, diria para vocês aqui, ó, a gente acrescentar a tetraédrica. Tá? Então, esses são os principais casos de geometria da química. Gabriel colocou aí. Perfeito, cara. Maravilhoso. Geralmente, quando é que você tem uma molécula linear? Quando você tem dois átomos. Não importa se os átomos são iguais, tá aqui, ó, ou se eles são diferentes. Não importa se a ligação é simples, se a ligação é dupla ou se a ligação é tripla. Isso não influencia na geometria, tá? E também, tá aqui, ó, pode acontecer quando você tem mais de um átomo, mas o átomo central liga todos os elétrons, tá aqui, ó, é o caso do gás carbônico. Ó. No caso do gás carbônico, o carbono liga todos os elétrons. Ele tem 4 elétrons e ele liga os 4. Então, quando você tem, isso é uma boa para a galera que tem o hábito de levar muitas, daqui ó, para quem tem o hábito de levar muitas canetas para fazer prova. Porque uma coisa maravilhosa sobre geometria é que você pode construir a geometria de uma molécula montando ela na sua mão. Então tá aqui, ó, esse cara é o carbono. Tá aqui, ó, eu ligo, pego uma das minhas canetas na prova, tá? Tem que tomar cuidado que você pode dar cola para outras pessoas. Esse cara é o oxigênio, esse cara é o oxigênio. O que que faz diferença na geometria? Se esse elemento do meio liga ou não liga todos os seus elétrons. Porque esse cara liga, se ele ligar todos os seus elétrons, ele não vai ter problemas de repulsão. É diferente de uma molécula que tem par de elétrons sobrando. Ó. Quando o par de elétrons está sobrando, elétrons da camada de valência que não foram envolvidos em ligação, esse par de elétrons faz repulsão com os elétrons da ligação.
Aí, para diminuir a repulsão, o que que a molécula faz? Ela enverga, ó, ela entorta a ligação, que aí ela ganha distância, ó, e ela faz aqui, ó. Então a geometria seria angular. Só que o gás carbônico não precisa disso, porque ele não tem esse par de elétrons sobrando. Ele ligou todos. Então a molécula pode ficar reta mesmo, ela pode ficar linear. Por isso é uma característica de moléculas angulares, como a água, por exemplo. O oxigênio é da família 6A. Ele liga dois elétrons, mas ele tem 6 elétrons na camada de valência. Ele não liga quatro. E aí, o que que esse par de elétrons faz? Tá aqui, ó. Ele faz repulsão com os elétrons da ligação. Aí, para diminuir a repulsão, você entorta e entorta, você enverga a molécula. Aí você cria um ângulo, ela vira angular. Então, isso aqui que é importante vocês checarem. Quantos elétrons o cara tem na camada de valência? Ele liga tudo, não liga tudo. Porque quando sobram elétrons, eles provocam repulsão. Então, você enverga, entorta a ligação. Isso vai acontecer com água, isso vai acontecer com o H2S, ó, porque o enxofre é da mesma família do oxigênio, liga dois elétrons, mas não liga quatro. Isso vai acontecer com o SO2. São exemplos clássicos de molécula que tem geometria angular. Tá aqui, ó. O SO2 faz uma ligação dupla e faz uma ligação dativa com o O aqui, ó. Aqui ele liga dois elétrons, na dativa ele liga dois, mas aqui ele deixa dois sobrarem. Então isso é clássico de geometria angular. A geometria piramidal, o exemplo clássico é a amônia, que inclusive aparece aí no texto, a gente vai responder daqui a pouquinho, ó. Porque o nitrogênio tem 5 elétrons. Ele liga 3, mas ele não liga 2, ó. Então, suponha que a minha mão seja um nitrogênio. Aí eu ligo H, H e H. Só que ele tem um par de elétrons sobrando, ó. Então, por isso que você pode montar na hora da prova. Na sua mão, tá aqui, ó. Tem um par de elétrons sobrando, o que que ele me obriga a fazer? Entortar a ligação e entortar a ligação. Porque ele quer diminuir a repulsão desses elétrons que sobraram com os elétrons das ligações. Só que quando você faz isso, a molécula começa a aparecer o quê? Começa a aparecer uma pirâmide, ó. E aí a geometria vai ser piramidal, tá? A geometria angular, ela é muito característica, não é uma regra geral, mas é muito característica de elementos da família 6A. Os calcogênios costumam gerar moléculas angulares. Enquanto a geometria piramidal é muito característico de elementos da família 5A. A mesma coisa vai acontecer com PCl3, ó, tricloreto de fósforo, ó, porque o fósforo é da mesma família do nitrogênio. Ele tem 5 elétrons na camada de valência, ó. Ele liga 3, ó, mas ele não liga 2, ó. A geometria aqui também é piramidal. A geometria trigonal plana, ela contrasta com a geometria piramidal. É quando você não tem sobra de elétrons. Então, se você pega, por exemplo, ó, o BF3, o boro é da família 3A. Ele tem 3 elétrons, mas ele liga os 3. Ele consome todos os elétrons em ligação. Então, quando o boro ele se liga aos átomos de flúor, diferente do nitrogênio, ele não tem esse par de elétrons sobrando. Não tem. E aí, se ele não tem esse par de elétrons sobrando, ele não precisa fazer o quê? Ele não precisa entortar a ligação, porque ele não tem esse problema de repulsão aqui. A ligação pode ficar retinha mesmo, retinha mesmo, retinha mesmo. Só que se as ligações ficam retas, elas ficam no mesmo plano. E aí parece um triângulo que ficou no plano. Um triângulo que ficou no plano, a gente chama isso de trigonal plana. Muito característico quando o cara liga todos os seus elétrons, ó. Se você pega o SO3, ó, o enxofre faz uma ligação dupla com O, fica estável, faz uma dativa com O, uma dativa com outro O. Só que ele ligou os 6 elétrons que ele tinha. E como ele ligou todos os elétrons, assim como o boro, ele não tem problemas de repulsão com par de elétrons livre, ó. Não tem isso aqui. Então ele não precisa entortar, ele não precisa entortar. A molécula pode ficar no plano, tá aqui, ó, trigonal plano. E na minha opinião, a molécula tetraédrica é a mais fácil de você identificar na química. Porque na química, a molécula tetraédrica é aquela que tem um átomo no meio e 4 em volta. Não importa se os átomos são iguais ou se eles são diferentes, ó. Se você tem um átomo no meio e 4 em volta, você tem outras possibilidades na química, mas no vestibular a gente cobra basicamente a molécula que lembra um tetraedro. Tá? Então, vocês vão lidar com muita questão na UERJ que cobra geometria, cara. Então, é uma coisa que a gente tem que saber fazer. Tá? A gente tem que saber fazer. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre geometria molecular? Tem alguma dúvida específica que vocês queiram tirar comigo? Beleza? Tudo certo com relação à geometria molecular? Então, tá ótimo. Vamos seguir.
A outra coisa que ele pediu para classificar a ligação interatômica presente a partir da diferença de eletronegatividade. Talvez a UERJ seja o vestibular que mais cobra esse tipo de classificação, baseada na diferença de eletronegatividade. Então, qual que é a teoria que a UERJ cobrou aqui? Como é que eu uso a diferença de eletronegatividade para mapear o tipo de ligação química? Se a diferença de eletronegatividade ela for igual a zero, você está lidando com uma ligação que é covalente a polar. Se a diferença de eletronegatividade ela for maior do que zero, mas ela for menor do que 1,7, se ela ficar entre 0 e 1,7, tá? Essa diferença de eletronegatividade vai produzir uma ligação covalente ainda, mas covalente polar. A diferença entre esses casos é que na ligação covalente apolar, os caras compartilham um par de elétrons, mas eles puxam os elétrons com a mesma força, tá? E aí, por isso que a diferença é zero, porque eles têm a mesma eletronegatividade. Como eles puxam os elétrons com a mesma força, esses elétrons se distribuem de maneira igual entre esses dois núcleos. Eles não ficam mais próximos de um átomo do que do outro. Então você não gera cargas. Por isso que ela vira uma ligação covalente apolar, porque ela não gera polos. Na ligação covalente polar, você tem um cara que é mais eletronegativo do que o outro. Então você está ligando a átomos que têm eletronegatividades diferentes. Só que um deles é mais eletronegativo, ou seja, puxa o elétron com mais força do que o outro. Então o H é 2,1, o cloro é 3, eles compartilham um par de elétrons. Como o cloro é mais eletronegativo, ele puxa os elétrons com mais força do que o H. Então os elétrons se aproximam do cloro e se afastam do H. Como eles têm carga negativa, e como eles vão estar mais próximos do cloro por ele ser mais eletronegativo, você gera um polo negativo no cloro, gera um polo positivo no H. A gente chama isso de ligação covalente polar, porque ela gera polos, tá? A molécula passa a ter parte negativa e parte positiva, por isso ela é covalente polar. E quanto à diferença de eletronegatividade, ela é maior ou igual a 1,7, aí a ligação passa a ser iônica. Porque nesse caso, você está ligando átomos em que um é muito mais eletronegativo do que o outro. Como a diferença de eletronegatividade ficou muito grande nesse caso, tá aqui, ó, o sódio tem eletronegatividade 0,9 e o cloro 3. O cloro consegue fazer o quê? Ele consegue transferir, arrancar, remover o elétron do sódio. Então você passa a ter uma carga mais um no sódio, porque ele perdeu um elétron, ele vira um cátion, e passa a ter uma carga menos um no cloro, porque ele virou um ânion, ele ganhou um elétron. Então 1,7 é um momento de transição muito importante na química, porque é quando a ligação deixa de ser covalente e passa a ser iônica. É quando os caras param de compartilhar elétrons, usar elétrons ao mesmo tempo, que é o que acontece na ligação covalente, e eles passam a trocar elétrons, a transferir elétrons. Um doa e o outro ganha, um perde e o outro ganha. Tá? Então a UERJ cobrou isso nessa questão. Tá? Isso responde aqueles dois itens que a gente vai fazer. E por último, a UERJ quer que a gente saiba nesse texto quem são as moléculas polares. Então a terceira teoria relevante desse texto, está aqui, ó, essa questão, é se você conhece o conceito de polaridade de moléculas. Com muita frequência, o vestibular da UERJ vai te perguntar se uma molécula é polar ou apolar, tá? E aí a gente precisa saber quais são as características de uma molécula apolar. Eu digo muito para os meus alunos que é relativamente fácil, tá? Relativamente fácil, requer treino, obviamente. Mas é relativamente fácil você se acostumar com uma molécula polar ou apolar, porque ela tem características muito, muito previsíveis. Uma molécula apolar é uma molécula simétrica. É uma molécula que distribui os seus elétrons de maneira uniforme, de maneira igual ao longo da estrutura. Ela não tem cargas, ela não tem polos, porque a distribuição dos elétrons é equilibrada na estrutura. É diferente de uma molécula polar que coloca um monte de elétron num canto e o outro elétron está vazio, o outro canto está vazio de elétrons. E aí você vai ter polos. Aqui não é o que acontece. Tá? Para a molécula ser simétrica, você tem duas opções na química. E a gente consegue se acostumar com essas opções. Se ela tiver 2 átomos, você precisa que os átomos sejam iguais.
Porque se os átomos forem iguais, você consegue dividir essa molécula em duas partes iguais. Ó. Ela é uma molécula simétrica, 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 simétrica. Tá? E aí existe uma regra importante na química. Toda molécula simétrica é uma molécula polar. A outra opção é que a molécula vai ser simétrica se ela atingir duas ideias muito importantes. Tá aqui, ó, duas ideias. Além da possibilidade de você ter dois átomos iguais, você tem uma outra possibilidade para uma molécula ser simétrica. Quais são as ideias? Está aqui, ó. Primeira, o átomo central dessa molécula, tá? Ele precisa ligar, tá aqui, ó. Ele liga todos seus elétrons. Então, essa é a primeira regra. O átomo central tem que ligar todos os elétrons da camada de valência dele. Qual que é a segunda ideia para uma molécula ser simétrica? O átomo central, ele liga, tá aqui, ó, com átomos iguais. Então, todos os átomos que você ligar nele tem que ser do mesmo elemento químico. Quando a molécula preenche esses dois pré-requisitos, ela é necessariamente uma molécula simétrica. Então, por exemplo, se você pega o CO2, o carbono é da família 4A. Ele tem 4 elétrons na camada de valência. Ele ligou os 4 elétrons. Então, ele tem a primeira ideia. Só que o oxigênio e o oxigênio são átomos o quê? São átomos iguais. Ele tem a segunda ideia. Então, isso é uma molécula simétrica. O que acontece numa molécula simétrica? Se você marcar os vetores dela, os vetores sempre apontam para onde o elétron se desloca na ligação. Então, o vetor de uma ligação, ele aponta sempre para o átomo mais eletronegativo. Então, no caso, o oxigênio tem eletronegatividade 3,5 e o carbono 2,5. Então, o vetor aponta para o O, aponta para o O. Uma coisa que acontece nas moléculas simétricas é que esses vetores se cancelam. Tá? A gente até dá um nome para isso, a gente chama de momento dipolar resultante. Porque esse vetor é chamado de vetor polaridade ou vetor momento dipolar. Então, se você somar, é um momento dipolar resultante. Tá? O momento dipolar resultante dessas moléculas, que a gente representa com a letra μ, você vai ver isso em alguns gabaritos, ó, é igual a zero, porque os vetores se anulam. Mas os vetores se anulam exatamente porque a molécula é simétrica. E ela é simétrica porque ela tem duas ideias. O cara liga todos os elétrons e liga com átomos iguais. Então, é esse tipo de molécula que eu quero que você aprenda a identificar. Ó. Se você pega o metano, o carbono liga todos os elétrons e liga com átomos iguais, ó. H, H, H e H. É uma molécula simétrica, tá ali, ó. Os vetores vão se cancelar. Se você pega o SO3, tá aqui, ó. Hoje em dia, tem que tomar cuidado porque a ligação dativa nem é mais representada por uma seta, tá? Porque depois que a ligação dativa foi realizada, ela tem o mesmo comportamento de uma ligação covalente qualquer. Então não faz mais sentido. Você ainda pode fazer, tá? Mas você vai ver raramente você vai ver um gabarito da UERJ com essa seta. A gente atualizou a simbologia da ligação dativa. Não tem por que eu representar ela de maneira diferente se ela tem o mesmo comportamento de qualquer outra ligação. A diferença na ligação dativa é que aqui os dois elétrons vão partir do enxofre, porque ele já está com o octeto completo aqui, ó. Aí ele pode usar aqueles elétrons que ele não ligou para oferecer ligação dativa, para formar ligação dativa. Tá? Então, mas depois que você ligou, a dativa é igual a qualquer outra. Então não faz sentido você usar um símbolo diferente. Tá? Então hoje em dia já está na hora de vocês se adaptarem a parar de responder ligação dativa como seta. Acredito que os caras vão aceitar, tá? Mas não é o atual. Não é o que se faz muito. E aqui, tá aqui, ó, par de elétrons, ó. Então o cara ligou todos os elétrons e ligou com átomos iguais, ó. Molécula simétrica, molécula apolar. Agora, quais são as características? Aí a gente pode criar essa regra, tá? Eu gosto muito de estudar com regras que pulsam na minha cabeça. Elas me ajudam a pensar o raciocínio de maneira mais rápida para aquela questão. Então, uma regra fundamental da química é toda molécula simétrica é uma molécula apolar. Fica mais fácil você pensar assim do que depender de pensar vetor, vetor, vetor.
Cara, se a molécula for simétrica, os vetores vão se cancelar. É uma característica das moléculas simétricas, tá? Por outro lado, a gente também tem um conjunto de moléculas que são, tá aqui, ó, apolares, que são polares, perdão. Quando é que uma molécula ela é polar? A molécula é polar na química quando ela não é simétrica, tá? Ela é polar na química quando ela é assimétrica. Então, o que que acontece com esse tipo de molécula? Ela não distribui os elétrons de maneira uniforme. Ela distribui os elétrons de maneira desigual. Um canto da molécula está lotado de elétrons. O outro canto da molécula está vazio de elétrons. Então você tem polos, tem parte negativa e parte positiva. Ela é uma molécula polar. Ela é uma molécula que interage com o campo magnético, com o campo elétrico, por exemplo. Porque ela tem cargas, tá? A molécula polar não tem. Duas ideias, tá aqui. A primeira é, se você tiver dois átomos, basta que os átomos sejam diferentes para que a sua molécula seja uma molécula polar. Porque se eles são diferentes, eu não consigo dividir a molécula em duas partes iguais, ó. Então ela não pode ser simétrica. E a ideia tá aqui, ó. Aqui eu preciso de mais uma ideia fundamental. Geralmente é isso aqui, ó. Sobra par de elétrons no átomo central. Então, se você montar uma estrutura e você checar que tem elétrons sobrando no átomo central, isso é clássico de uma molécula polar. Então, quando eu pego a água, por exemplo, ó, o oxigênio liga dois elétrons, ó, mas ele não liga quatro. Ó. Você tem elétrons sobrando, ó. Sobra par de elétrons. E essa sobra par de elétrons é característico de moléculas polares. Se você pegar a amônia, tá aqui, ó, a mesma coisa. O nitrogênio liga três elétrons, ó, mas ele não liga dois, ó. Sobra par de elétrons, característico de molécula polar. Tá? Se você pega o H2S, mesma coisa. Tá aqui, ó, o enxofre liga dois elétrons, mas ele não liga quatro, ó, característico de molécula polar. E uma outra possibilidade é quando você tem aqui o cara até liga todos os elétrons, ó, mas ele não liga com átomos iguais. Então, você tem aqui o carbono ligando todos os elétrons, ó. Então, ele até cumpre com esse item, ó, mas ele não cumpre com esse, ó. Aqui você tem H, 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 e você tem cloro. O cloro é diferente. Então, você não consegue ter uma molécula em que os vetores se cancelam. Isso também é característico de uma molécula que é polar. Aqui, ó, os vetores da água, eles vão apontar para o oxigênio, porque é mais eletronegativo. Vão apontar para o oxigênio, porque é mais eletronegativo. Mas eles não são vetores que se cancelam, são vetores que se somam. Então, quando a molécula ela não é simétrica, a soma dos vetores, tá aqui, ó, a soma dos vetores dela dá um valor diferente de zero. Significa que esses vetores não se anulam, eles não se cancelam. Característico de molécula, tá aqui, ó, que é polar. Aqui, os vetores, o que que eles fazem? Eles se cancelam, eles se anulam. Característico de molécula que é apolar. Tá? Eu não acho que vocês precisem pensar em vetor. Vocês vão ver isso em alguns gabaritos. O cara dizendo que a molécula é apolar porque os vetores se cancelam. Ou porque o momento de polar resultante dá zero. Tem isso no gabarito. Tá? Assim como eu posso responder a mesma coisa de uma maneira muito mais simples. A molécula é apolar simplesmente pelo fato dela ser uma molécula simétrica. E todo mundo aceita isso. A molécula é polar porque ela não é simétrica. Todo mundo aceita isso. Então não preciso necessariamente levar o raciocínio para os vetores. Vocês vão ver isso em alguns gabaritos, faz parte do conteúdo, mas não é algo que você precisa usar. Tá? E isso aqui me dá a teoria de tudo que essa questão cobrou. Tudo bem para todo mundo, galera? Esses aspectos teóricos que a gente discutiu aqui, algum não ficou claro que vocês querem que eu aprofunde mais um pouquinho? Tá? Preciso de vocês conversando comigo. Abre o som aí, abre a câmera, manda no chat, tá? Para eu saber exatamente se a gente consegue pisar no acelerador, se vocês precisam que eu pare um pouquinho. A minha ideia é que vocês saiam da aula com muito conteúdo, cara, tá? Mas a gente vai trabalhar na demanda do que for mais importante para vocês.
Beleza, vamos lá. Eu preciso responder isso lá no dia da prova da UERJ. Então, vamos responder. Não precisa responder na ordem, mas se você responder na ordem, o cara que corrige vai gostar, tá? Porque ele precisa procurar coisas ali para responder. Ele não pode rabiscar sua prova, tá? Então, ele responde no olho, assim, e aí ele transcreve a nota. Então, você precisa tomar cuidado, tá? Vamos lá. O que que o cara pediu pra gente? Ele pediu, tá aqui, ó, o nome da forma geométrica da amônia. A amônia tá aqui, ó. Então, você vai colocar geometria, geometria piramidal. É isso aí que o cara vai procurar lá, geometria piramidal, tá? Ou ele vai, ou só piramidal, tudo bem? Isso é a primeira coisa que o cara pediu pra gente aqui. Depois, qual que é o tipo de ligação presente na molécula de amônia pela diferença de eletronegatividade, tá? E aí, a tabela periódica da UERJ sempre te dá os valores de eletronegatividade. Isso é uma característica da tabela periódica da UERJ. Porque se ela quer que você justifique algo com base na diferença de eletronegatividade, ela precisa te dar esse dado. Então, você vai lá na tabela, finalzinho da prova, tá aqui, ó. Aí você vai ler os valores de eletronegatividade. Tá aqui, ó. Eletronegatividade. Tá sendo informado, ó. A do hidrogênio vale 2,1. E a do nitrogênio vale 3, ó. E aí, quanto vai ser a diferença de eletronegatividade? Quando a gente faz o cálculo aqui, ó, a diferença de eletronegatividade é 3 menos 2,1. Então, 0,9. Tá? Então, qual que é a nossa conclusão com relação a isso? Que a ligação, tá aqui, ó, é covalente. Se está maior que zero e menor que 1,7, ela está na faixa da ligação covalente polar. Ligação covalente polar. Tá? Aqui, eu gosto de explicar, tá? Apesar dele não ter pedido para você explicar, ele pediu lá, ligação covalente polar. Ele fala, classifique, tá? Eu vou explicar aqui fora do quadrado, tá? Para que você saiba como explicar. Mas ali ele não pediu para você justificar, ele perguntou o tipo de ligação, ou pediu a classificação. É só isso. Aí, se eu tivesse que explicar, tá aqui, ó, que a ligação é covalente polar. Justifique sua resposta, explique a resposta. Aí você vai dizer, pois a diferença. Aí não dá para abreviar na resposta, tá, galera? A diferença de eletronegatividade é maior que zero. Aí eu vou dar para ele os parâmetros, ó, maior que zero e menor que 1,7. Tá? Se ele pedir para eu explicar, eu vou dar para ele os parâmetros, vou mostrar para ele que eu sei a tabela, que eu sei a relação, que eu sei quais são os parâmetros para que uma ligação seja covalente polar. Tá? E por último, qual foi o que ele pediu para a gente aqui? Ele pediu as estruturas das moléculas apolares. Quais são as moléculas apolares nesse texto? Está aqui, ó. O metano é apolar, porque o carbono liga todos os elétrons com átomos iguais. Tá? O hidrogênio é apolar, porque ele é uma molécula com dois átomos iguais, pode ser dividido em duas partes iguais. E o gás carbônico também é uma molécula apolar, que é simétrica. O carbono liga todos os elétrons com átomos iguais. Essas são as moléculas apolares. Já no H2S, na amônia, você tem sobra de elétrons. E a sobra de elétrons é característica de moléculas polares. Tá? Vamos lá. Quais são as moléculas polares aqui? Estrutura: metano. Fórmula estrutural eu mostro as ligações: hidrogênio e gás carbônico. Tá? Então, era isso aqui que o cara ia procurar no retângulo de vocês. Tá? Exatamente isso. Júlia perguntou, por que não tem que multiplicar o 2,1 pela quantidade de hidrogênios presentes na molécula? Tá?
Porque quando a gente faz a análise da diferença de eletronegatividade, filha, a gente faz ligação por ligação, tá? Então, tá aqui, ó. Aqui o nitrogênio é 3. Aqui é 2,1. Então, essa ligação tem diferença 0,9. Ó. Aqui é a mesma coisa, ó. Essa ligação tem diferença 0,9. Essa ligação também tem diferença 0,9. Então, você faz ligação por ligação. Eu não quero a diferença total, eu quero a diferença de cada uma daquelas ligações. Como elas são ligações idênticas, elas são do mesmo tipo. Todas elas são ligações covalentes polares. Tá? Então, você faz análise ligação por ligação. Tá? Você nunca multiplica a diferença de eletronegatividade, é a diferença absoluta. Você está fazendo sempre ligação por ligação. Mesmo que você tivesse, por exemplo, um composto MgCl2. A eletronegatividade do cloro é 3. Você não multiplica por 2, porque é o cloro com o magnésio. Tá? Sempre a diferença absoluta, eu não multiplico aqui. Tá? Nunca multiplica na diferença de eletronegatividade. Beleza? Respondido? Se você tiver mais de 3 elementos, tá? Você vai analisar ligações diferentes. Por exemplo, eu tenho HCN. Ok? Você vai analisar a diferença de eletronegatividade dessa ligação. E vai analisar a diferença de eletronegatividade dessa ligação. E você pode ter respostas diferentes. Tá? Só que ele vai perguntar qual que é o tipo de ligação entre o hidrogênio e o carbono. Ele vai especificar qual que ele quer, qual ligação que ele quer. Aí você vai calcular a diferença só daquela ali. Qual que é o tipo de ligação entre o carbono e o nitrogênio? Vai calcular só daquela ali. Tá? Então você pode ter ligações de classificações diferentes numa mesma molécula. Mas aí você faz sempre análise de ligação por ligação. E ele vai te apontar qual que ele quer. Tá? Beleza? Isso é uma dúvida muito comum, cara. Sua pergunta foi maravilhosa. Tenho certeza que ajudou outros alunos, tá? Então, participem, tirem dúvidas. Beleza, galera. Essa era a nossa questão de número 1.